À medida que estas palavras começam, não há nada que você precise fazer, nenhuma tarefa a cumprir, nenhuma expectativa a alcançar. Este momento não pede esforço. Ele apenas convida você a estar aqui. Talvez o dia tenha sido longo. Talvez sua mente ainda esteja cheia de pensamentos, imagens e preocupações que parecem se repetir sem parar. Isso é compreensível. A mente aprende a permanecer alerta quando sente que precisa proteger você. Aqui, ela não precisa fazer isso. As Escrituras nos lembram desde o início que o descanso não é algo que se conquista pela força, mas algo que se recebe quando se permite confiar. Confiar que você não precisa sustentar tudo sozinho. Confiar que, por agora, é seguro desacelerar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Essas palavras não são um comando duro. Elas são um convite gentil, um chamado que atravessa o tempo e encontra você exatamente onde está. Se você chegou aqui cansado, saiba que isso não é um sinal de fraqueza. É apenas um sinal de que você viveu, sentiu, tentou e carregou mais do que percebeu. Você não precisa explicar esse cansaço. Você não precisa justificá-lo. Ele é visto. Enquanto ouve estas palavras, permita que sua respiração encontre um ritmo mais lento. Não tente controlá-la. Apenas deixe que ela aconteça. Cada inspiração lembra que você está vivo. Cada expiração lembra que você pode soltar um pouco do peso. Deus não se aproxima de você com pressa. Ele não exige que você se organize primeiro. Ele se aproxima no estado em que você está agora. Talvez sua mente tente voltar para o que ficou pendente, para conversas que não aconteceram como você gostaria, para decisões que ainda parecem abertas. Quando isso acontecer, não lute contra esses pensamentos. Não discuta com eles. Apenas permita que passem, como folhas levadas por um rio calmo. As Escrituras dizem: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se não significa apagar a mente. Significa permitir que ela pare de se defender por alguns instantes. Você não precisa vigiar este momento. Não precisa antecipar o próximo. Aqui, você pode descansar sem culpa. Mesmo que o sono ainda esteja distante, este descanso já é real. Seu corpo começa a reconhecer segurança. Seu coração começa a reconhecer presença. Não há nada errado se você se distrair. Não há nada errado se sua atenção oscilar. Este espaço não exige perfeição. Você já é bem-vindo aqui. À medida que continuamos, deixe que estas palavras criem um ambiente de calma ao seu redor. Um lugar onde a mente pode desacelerar e a alma pode respirar. Este é apenas o começo. Não há pressa. Não há cobrança. Apenas presença. Apenas descanso. Apenas agora. Agora que você já está aqui há alguns instantes, talvez comece a perceber algo sutil. Não uma mudança grande, apenas um leve abrandar. O corpo pode começar a soltar tensões que estavam ali sem serem percebidas. A respiração pode ficar um pouco mais profunda, um pouco mais espaçada. Nada disso precisa ser observado com atenção. Tudo acontece naturalmente quando não há exigência. As Escrituras nos mostram que Deus não se revela apenas no extraordinário, mas também no simples. No momento silencioso, no intervalo entre um pensamento e outro, houve um silêncio suave, e ali o Senhor estava. Esse silêncio não é vazio. Ele é cheio de presença. Talvez sua mente ainda esteja ativa.
Talvez pensamentos continuem surgindo, um após o outro. Isso não significa que este momento não está funcionando. Significa apenas que sua mente ainda está aprendendo que agora é seguro descansar. Durante o dia, ela foi treinada para antecipar, resolver, proteger. À noite leva tempo para soltar essas funções. Aqui, ela pode aprender novamente a confiar. Você não precisa organizar seus pensamentos. Não precisa dar sentido a eles. Apenas permita que apareçam e desapareçam no seu próprio ritmo. Cada pensamento que passa sem ser seguido é um pequeno sinal de descanso, mesmo que você não perceba. Deus não exige silêncio perfeito para se aproximar. Ele não se afasta quando há ruído interno. Sua presença permanece constante. As Escrituras nos lembram que Ele conhece nosso interior. Conhece nossas inquietações antes mesmo de ganharem forma. Antes que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces. Isso significa que você não precisa explicar o que sente, nem mesmo para Deus. Ele já sabe. Enquanto permanece aqui, permita que seu corpo se acomode. Sinta o apoio ao seu redor. O chão, a cama, a cadeira. Você está sendo sustentado. Não há nada que precise ser feito agora. Nada que precise ser resolvido antes de descansar. Este momento não está tentando levá-lo a algum lugar específico. Ele está apenas criando espaço. Espaço para que a mente desacelere. Espaço para que o coração respire. Espaço para que a alma se sinta segura. Se você se distrair, tudo bem. Se perder partes destas palavras, tudo bem também. Elas não precisam ser lembradas para cumprir seu propósito. O descanso não depende da sua atenção constante. Ele acontece mesmo quando você solta. As Escrituras dizem que Deus é refúgio e fortaleza. Um lugar onde se pode entrar sem avisar. Sem explicações longas. Você pode simplesmente entrar. Permaneça aqui mais um pouco. Não há pressa para avançar. Não há urgência escondida. Este espaço foi feito para ser lento. À medida que continuamos, deixe que o peso do dia fique um pouco mais distante. Não porque foi resolvido, mas porque, por agora, ele não precisa ser carregado. Você pode descansar. Agora, você pode descansar. Agora, enquanto este momento continua, você pode permitir que sua atenção se torne ainda mais leve. Não focada, não vigilante, apenas presente. Não há necessidade de acompanhar cada palavra. Não há necessidade de entender tudo. Estas palavras não foram feitas para serem analisadas, mas para serem sentidas. As Escrituras nos lembram que há um tipo de descanso que começa antes do sono. Um descanso que acontece quando a mente deixa de se defender o tempo todo. Em Deus está o meu descanso silencioso. Esse descanso não exige silêncio absoluto. Ele apenas pede permissão. Talvez você perceba que seus pensamentos vêm em ondas. Eles chegam, permanecem por um instante e depois se afastam. Isso é natural. A mente está aprendendo a soltar o controle. Aqui você não precisa guiar esse processo. Não precisa acelerar nada. Tudo acontece no tempo certo. Durante o dia, você precisou decidir, reagir, sustentar. Agora, essas responsabilidades podem ser colocadas de lado, mesmo que só por este momento. Nada importante será perdido enquanto você descansa. Nada deixará de existir porque você soltou. As Escrituras dizem que Deus sustenta todas as coisas pela sua palavra. Isso inclui você. Inclui sua vida, suas preocupações e até aquilo que você ainda não sabe como resolver. Enquanto permanece aqui,
Permita que seu corpo se acomode ainda mais. Talvez os músculos do rosto relaxem. Talvez os ombros desçam um pouco. Talvez a respiração fique mais profunda sem esforço. Esses são sinais de segurança. Você não precisa verificar se está funcionando. O descanso não precisa ser medido. Se a mente tentar avaliar este momento, apenas deixe essa tentativa passar. Avaliar também foi um hábito aprendido para sobreviver ao dia. Agora, você pode soltar isso também. Deus não observa você com expectativa. Ele não está esperando um desempenho melhor. Ele está simplesmente presente. As Escrituras nos lembram que Ele é um pastor que conduz com cuidado, não com pressa. Que Ele leva às águas tranquilas, não empurra. Ele refrigera a minha alma. Refrigerar é refrescar, é aliviar, é restaurar suavemente. Talvez você sinta uma sensação de peso agradável, como se o corpo estivesse sendo convidado a repousar mais profundamente. Ou talvez apenas uma calma discreta, quase imperceptível. Ambas são descanso. Não existe uma experiência correta. Existe apenas permissão. Permissão para não responder. Permissão para não planejar. Permissão para simplesmente estar. Se o sono se aproximar, permita. Se não, este momento ainda cumpre seu propósito. As Escrituras não exigem que você durma para que Deus cuide de você. Elas apenas lembram que você não está sozinho. Enquanto continuamos, deixe que estas palavras permaneçam como um fundo suave. Você não precisa segui-las. Elas podem apenas acompanhar você. Este é um espaço seguro. Um espaço sem cobranças. Um espaço onde a mente pode descansar sem medo. Permaneça aqui. Não há nada mais importante agora. À medida que este momento se aprofunda, não há necessidade de ir mais longe. Você já chegou a um espaço onde o corpo e a mente podem começar a confiar. Nada aqui pede urgência. Nada exige resposta imediata. As Escrituras nos lembram que Deus não se cansa de cuidar, mesmo quando nós estamos exaustos. Enquanto você desacelera, Ele permanece atento. O Senhor é quem te guarda. Não dorme aquele que te guarda. Essas palavras não são apenas poéticas. Elas são uma promessa de presença contínua. Você não precisa permanecer alerta esta noite. Não precisa vigiar seus pensamentos. Não precisa se preparar para o que vem depois. Agora, você pode descansar sem culpa. Talvez você perceba uma sensação de peso no corpo. Uma quietude que começa a se espalhar lentamente. Isso não é perda de controle. É segurança sendo reconhecida. Durante o dia, seu corpo aprendeu a se manter pronto. À noite, ele aprende a soltar. Permita que os músculos relaxem um pouco mais. Permita que a testa suavize. Permita que a mandíbula descanse. Você não precisa conduzir esse processo. Ele acontece naturalmente quando não há ameaça. As Escrituras falam de um Deus que conduz com cuidado, que protege sem pressionar. Um Deus que não exige vigilância constante de seus filhos. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Mesmo que o sono ainda não tenha chegado, essa paz já pode estar presente. Ela não depende do sono para existir. Ela nasce da confiança. Confiança de que você não precisa segurar tudo agora. Confiança de que nada importante será perdido se você descansar. Se pensamentos surgirem, não tente afastá-los à força. Eles não são um sinal de fracasso. São apenas ecos de um dia cheio.
Você pode deixá-los passar. Não precisa segui-los até o fim. Eles podem ficar em segundo plano, enquanto este momento permanece. Deus não exige silêncio perfeito para estar perto. Ele se aproxima mesmo no meio da inquietação. Ele permanece mesmo quando você não percebe. As Escrituras nos lembram que Ele conhece cada detalhe do nosso interior. Nada precisa ser explicado. Nada precisa ser organizado antes. Você pode simplesmente estar. Enquanto continua ouvindo, deixe que estas palavras se tornem um fundo suave. Não algo que você precisa acompanhar, mas algo que sustenta este espaço. Se a mente ficar mais lenta, permita. Se o corpo se aprofundar no descanso, permita também. Não há certo ou errado aqui. Há apenas cuidado. Este momento não está tentando levá-lo a algum lugar. Ele está apenas criando um ambiente seguro onde o descanso pode acontecer. Permaneça aqui por mais um pouco. Não há pressa. Não há cobrança. Você está sendo guardado. Você está sendo sustentado. Agora, você pode descansar. Agora este espaço começa a se tornar mais familiar. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque seu corpo e sua mente começam a reconhecer segurança. O descanso muitas vezes não chega de uma vez. Ele se aproxima aos poucos, como uma luz suave que não ofusca, mas aquece. As Escrituras nos lembram que existe um tempo para cada coisa, um tempo para agir e um tempo para soltar. Este é o tempo de soltar. Você não precisa se preparar para o descanso. Você não precisa merecê-lo. Ele não é uma recompensa por um bom desempenho. Ele é uma dádiva. Talvez você perceba que os pensamentos estão menos insistentes. Ou talvez eles ainda estejam presentes, mas com menos força. Ambas as experiências são válidas. Ambas fazem parte do processo de desacelerar. Durante o dia, sua mente aprendeu a se manter ocupada. À noite, ela aprende que não precisa continuar assim. Aqui, você não precisa entreter os pensamentos. Não precisa seguir nenhuma linha específica. Você pode deixá-los repousar, como objetos colocados suavemente de lado. As Escrituras dizem que Deus concede sono aos seus amados. Isso não significa apenas dormir. Significa repousar em segurança. Mesmo que o sono ainda não venha, o repouso já começou. O corpo começa a entender que não precisa permanecer em alerta, que pode se apoiar, que pode confiar. Se houver qualquer resistência, trate-a com gentileza. Não tente vencê-la. Apenas permita que ela exista e se dissolva no seu tempo. Deus não exige que você desligue a mente para estar perto. Ele se aproxima exatamente como você está agora. As Escrituras nos lembram que sua presença não depende do nosso estado. Ela permanece constante. Enquanto continua, permita que sua respiração encontre um ritmo ainda mais confortável. Não mais profunda por esforço, mas mais natural. Cada expiração é uma oportunidade de soltar um pouco mais do peso do dia. Não tudo, apenas o suficiente para este momento. Você não precisa carregar o amanhã agora. Ele pode esperar. Este espaço não pede decisões, não pede respostas. Ele apenas oferece descanso. Se o sono se aproximar, permita. Se não, este momento ainda cumpre seu propósito. As palavras não precisam ser lembradas. Elas não precisam ser retidas. Elas apenas acompanham você. Permaneça aqui. Este espaço foi feito para ser lento, feito para ser seguro. Agora você pode descansar um pouco mais, sem pressa,
sem cobrança. À medida que este tempo continua, algo começa a se aprofundar de forma quase imperceptível. Não é algo que precise ser notado conscientemente. É apenas uma sensação de estabilidade que começa a se formar. O corpo entende antes da mente. Ele reconhece quando não há perigo, quando não há exigência. As Escrituras nos lembram que Deus criou o descanso como parte da vida, não como exceção. Desde o princípio, o descanso foi separado como algo sagrado. Houve tarde e manhã. Esse ritmo nos ensina que o dia não termina em esforço, mas em entrega. Você não precisa prolongar o dia dentro da sua mente. Ele já cumpriu o que podia cumprir. Agora, este momento existe para encerrar suavemente o que ficou aberto, não resolvendo tudo, mas colocando limites no que pode ser carregado agora. Talvez você perceba que o corpo está mais pesado, ou talvez apenas mais solto. Ambas são formas de descanso. Não há necessidade de corrigir nenhuma sensação. Nada aqui está errado. Durante o dia, o corpo aprendeu a reagir rapidamente. À noite, ele aprende a responder com calma. Permita que essa transição aconteça sem pressa. As Escrituras dizem que Deus renova as forças dos cansados. Mas essa renovação não acontece através da pressão. Ela acontece através da confiança. Confiança de que você pode parar. Confiança de que nada essencial será perdido se você descansar. Se pensamentos retornarem, trate-os como visitantes breves. Eles não precisam ser expulsos. Não precisam ser acolhidos. Eles podem simplesmente passar. Deus não mede este momento pela sua capacidade de concentração. Ele não se aproxima mais quando você está atento, nem se afasta quando você se distrai. Sua presença não oscila. Enquanto estas palavras continuam, permita que elas se tornem apenas um pano de fundo suave. Algo que sustenta o ambiente, sem exigir foco. Se você se pegar não ouvindo por alguns segundos, tudo bem. O descanso não depende da escuta contínua. As Escrituras nos lembram que Deus trabalha mesmo quando dormimos, que Ele cuida mesmo quando soltamos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Entregar não é desistir. É reconhecer que você não precisa segurar tudo agora. Talvez exista algo específico que esteja pesando em sua mente. Uma decisão, uma conversa, uma incerteza. Você não precisa resolvê-la neste momento. Ela pode permanecer onde está. Agora, este espaço não pede soluções. Ele pede descanso. Sinta o apoio ao seu redor. Sinta como o corpo é sustentado sem esforço. Nada precisa ser mantido em tensão. Este é um tempo de transição. Um tempo entre o fazer e o soltar completamente. Permaneça aqui. Não há urgência para avançar. Você está sendo cuidado. Mesmo agora. Especialmente agora. Agora, este momento convida você a permanecer um pouco mais profundo nesse espaço de calma. Não porque algo precise acontecer, mas porque não há mais necessidade de correr. O descanso verdadeiro não força a quietude. Ele surge quando o corpo percebe que não precisa mais se defender. As Escrituras nos lembram que Deus habita também no descanso, não apenas na ação, não apenas no esforço, mas no silêncio que sustenta. Ele está comigo, nada me faltará. Essa promessa não depende do que você sente agora. Ela permanece mesmo quando a mente ainda tenta entender tudo. Talvez você perceba que os pensamentos surgem mais lentamente. Ou talvez
Eles ainda apareçam, mas sem a mesma urgência. Ambas as experiências são sinais de transição. A mente está aprendendo que pode soltar o controle aos poucos. Durante o dia, você precisou estar atento, precisou reagir, precisou responder. Agora, você não precisa. Este espaço não exige vigilância. Não exige planejamento. Ele apenas oferece acolhimento. As Escrituras nos mostram que Deus conduz como um pastor paciente. Ele não puxa, não empurra. Ele guia com suavidade. Ele me conduz a lugares de descanso. Descansar não é desligar completamente. É permitir que o corpo encontre estabilidade. É permitir que a mente pare de antecipar perigos que não estão presentes agora. Se alguma preocupação surgir, não a rejeite. Não tente resolvê-la. Apenas reconheça que ela pode esperar. Nada importante será perdido se você descansar agora. O amanhã não será prejudicado por este momento de pausa. Deus não mede seu valor pela sua produtividade. Ele não se aproxima mais quando você faz mais. Sua presença não é negociável. Enquanto você continua aqui, talvez perceba uma sensação de calma mais ampla. Não intensa, apenas constante. Essa constância é descanso. Não há necessidade de buscar algo diferente. Não há necessidade de mudar a experiência. Este momento é suficiente. As Escrituras nos lembram que Deus sustenta até aquilo que não conseguimos nomear. Ele cuida do que entendemos e também do que confunde. Lança sobre ele toda a tua ansiedade. Lançar não é analisar, não é organizar, é soltar. Você pode soltar agora, mesmo que apenas um pouco. Permita que o corpo afunde mais no apoio que já existe. Sinta como nada precisa ser mantido em tensão. Se o sono se aproximar, permita. Se não, este descanso ainda é real. Não existe um resultado esperado aqui. Não existe um objetivo a alcançar. Este espaço não está tentando transformar você. Ele apenas oferece cuidado. Permaneça aqui mais um pouco, sem pressa, sem cobrança. Você está sendo guiado com suavidade, mesmo agora, mesmo aqui. À medida que este tempo avança, o descanso começa a se tornar mais natural. Não porque tudo esteja em silêncio, mas porque a mente já não sente a mesma necessidade de responder a tudo. Existe um momento em que o corpo reconhece que pode simplesmente estar, sem se preparar, sem se antecipar. As Escrituras nos lembram que Deus não se apressa. Ele não força processos. Ele respeita o ritmo de cada coração. O Senhor é bondoso e compassivo, tardio em irar-se. Essa paciência divina também se reflete neste espaço. Nada aqui precisa acontecer rapidamente. Nada precisa ser concluído agora. Talvez você perceba que os pensamentos vêm mais espaçados. Ou talvez eles ainda estejam presentes, mas com menos intensidade. Isso não é algo que você precisa observar de perto. É apenas um sinal de que a mente começa a confiar. Durante o dia, confiar nem sempre é fácil. Há responsabilidades. Há expectativas. Aqui, essas exigências ficam suspensas. Você não precisa provar nada. Não precisa sustentar nada. Não precisa se justificar. As Escrituras mostram que Deus conhece o ritmo da nossa vida. Ele sabe quando estamos cansados. Ele sabe quando precisamos parar. Ele sabe do que somos feitos. Isso significa que você não precisa esconder seu cansaço, nem de Deus, nem de si mesmo. Enquanto permanece neste espaço, permita que o corpo encontre sua posição mais confortável.
sem ajustes excessivos, sem esforço. O conforto não precisa ser perfeito. Ele apenas precisa ser suficiente. Se algum desconforto surgir, não o interprete como falha. Ele também pode ser acolhido. O descanso não exige ausência de sensações. Ele exige apenas ausência de luta. Deus não está distante neste momento. Ele não espera que você chegue a um estado ideal para estar presente. Ele já está aqui. As Escrituras nos lembram que a presença de Deus não depende do nosso desempenho espiritual. Ela é constante. Enquanto estas palavras continuam, você pode permitir que elas se tornem cada vez mais suaves. Não algo a ser seguido, mas algo que acompanha. Se você se distrair, tudo bem. Se perder partes desta leitura, tudo bem também. O descanso não depende da sua atenção perfeita. Permaneça aqui, mesmo que apenas como quem descansa os olhos por dentro. Não há nada a alcançar. Não há nada a concluir. Este momento não exige resposta. Ele apenas oferece abrigo. Deixe que o dia fique um pouco mais distante. Não porque foi resolvido, mas porque agora ele pode descansar fora da sua mente. Você não precisa carregar tudo até o fim da noite. Este espaço existe para lembrar você disso. Permaneça, sem pressa, sem cobrança. Você está seguro aqui. Agora, você pode continuar descansando. Agora este momento já não parece estranho. Ele começa a se tornar um lugar conhecido. Um espaço onde o corpo entende que pode permanecer sem esforço. O descanso muitas vezes não chega com uma sensação intensa. Ele se apresenta como algo simples, constante, estável. As Escrituras nos lembram que Deus é um refúgio presente. Não apenas quando tudo está bem, mas especialmente quando estamos cansados. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Essa fortaleza não é feita de muros altos. Ela é feita de cuidado contínuo, de presença constante. Você não precisa vigiar este momento. Não precisa protegê-lo. Ele se sustenta por si só. Durante o dia, você precisou reagir ao mundo. Agora, o mundo pode esperar um pouco. Nada aqui exige resposta. Nada pede decisão. Se pensamentos surgirem, eles podem permanecer à distância, como sons suaves ao fundo. Eles não precisam ser seguidos. As Escrituras nos lembram que Deus não se afasta quando descansamos. Ele permanece atento mesmo quando soltamos o controle. Entrega o teu descanso ao Senhor. Descansar também é um ato de confiança. Talvez você perceba uma sensação de quietude mais ampla, ou talvez apenas uma diminuição da tensão. Ambas são sinais de cuidado. Não existe uma forma correta de descansar. Existe apenas a permissão para não lutar contra o momento. Deus não exige desempenho espiritual agora. Ele não espera que você sinta algo específico. Ele apenas está. Enquanto estas palavras continuam, você pode permitir que elas se tornem ainda mais distantes. Não porque perderam importância, mas porque não precisam ocupar o centro da sua atenção. Se o sono se aproximar, permita. Se não, este descanso ainda está acontecendo. As Escrituras dizem que Deus dá descanso aos seus filhos, não como obrigação, mas como cuidado. Você pode confiar nisso. Sinta o apoio sob o seu corpo. Sinta como nada precisa ser sustentado com esforço. Este espaço não está tentando levá-lo a algum lugar. Ele está apenas permitindo que você fique. Se a mente tentar voltar ao controle, tudo bem. Ela aprendeu isso por muito tempo. Você não precisa lutar contra ela.
Apenas deixe que ela se canse sozinha. As Escrituras nos lembram que Deus permanece mesmo quando cessamos. Ele cuida mesmo quando não fazemos nada. Em silêncio e confiança está a vossa força. Permaneça aqui mais um pouco, sem pressa, sem cobrança. Este momento é suficiente. Você é sustentado. Agora você pode continuar descansando. Neste ponto, o descanso já não precisa ser procurado. Ele simplesmente está aqui, como um ambiente que envolve, sem exigir nada em troca. O corpo começa a entender que não precisa mais se manter preparado. Não precisa antecipar. Não precisa reagir. As Escrituras nos lembram que há um lugar onde a alma pode repousar sem esforço. Um lugar que não depende das circunstâncias externas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite não é condicional. Ele não pede explicações, não pede justificativas. Ele apenas acolhe. Talvez você perceba que o tempo parece diferente agora. Menos apressado, menos fragmentado. Esse é um sinal de que a mente começa a soltar o controle do relógio. Do antes, do depois. Aqui, existe apenas este momento. Durante o dia, a mente aprende a dividir a atenção em muitas direções. Agora, ela aprende que não precisa fazer isso. Nada está sendo perdido. Nada está ficando para trás. O descanso não rouba tempo. Ele devolve presença. As Escrituras nos mostram que Deus não se afasta quando paramos. Pelo contrário, Ele se aproxima. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Isso significa que você não precisa estar inteiro para descansar. Não precisa estar organizado. Não precisa estar forte. Você pode estar exatamente como está agora. Enquanto permanece aqui, talvez perceba uma sensação de suavidade mais profunda. Uma quietude que não precisa ser defendida. Se pensamentos surgirem, eles já não têm a mesma força. Eles aparecem, mas não dominam. Isso não é algo que você fez. É algo que acontece quando a luta cessa. As Escrituras nos lembram que Deus sustenta até quando não percebemos. Ele trabalha mesmo no silêncio. Você não precisa entender este processo. Não precisa acompanhar. O descanso acontece sem instruções. Sinta como o corpo é apoiado sem esforço. Como a respiração acontece sozinha. Como nada precisa ser mantido em tensão. Este momento não exige participação ativa. Ele apenas oferece permanência. Se o sono se aproximar, permita. Se não, este descanso ainda é profundo. Não existe uma linha clara entre descansar e dormir. Existe apenas entrega. As Escrituras dizem que Deus vela por nós enquanto descansamos. Isso significa que você não precisa continuar vigilante. Pode soltar. Se algo dentro de você ainda tenta manter o controle, trate isso com gentileza. Não há necessidade de corrigir. O controle também pode descansar. Permaneça aqui onde nada é exigido, onde nada precisa ser resolvido. Este espaço não está tentando mudar você. Ele apenas cuida. Agora você pode continuar descansando, sem pressa, sem cobrança. Agora, este momento já não precisa de introdução. Ele se sustenta sozinho, como um espaço onde tudo pode desacelerar sem explicações. O descanso verdadeiro não faz barulho. Ele não se anuncia. Ele apenas permanece. As Escrituras nos lembram que Deus não exige presença ativa para cuidar. Ele permanece mesmo quando soltamos completamente. O Senhor lutará por vós. Somente descansai.
Essas palavras não pedem esforço, elas pedem confiança. Talvez você perceba que o corpo já não responde com tanta tensão. Os músculos começam a soltar naturalmente, não por comando, mas por segurança. Durante o dia, a mente aprendeu a se manter alerta. À noite, ela aprende que pode se desligar gradualmente. Nada precisa ser desligado de uma vez. Nada precisa ser forçado. Este espaço não exige silêncio absoluto. Ele acolhe o que existe. Se sons ao redor surgirem, eles podem fazer parte do descanso. Não precisam ser afastados. As Escrituras nos mostram que Deus está presente mesmo no comum, mesmo no simples, mesmo no imperfeito. Ele conhece o caminho por onde ando. Isso significa que você não precisa explicar sua jornada agora. Ela já é conhecida. Enquanto permanece aqui, talvez perceba que o peso do dia está mais distante. Não desapareceu completamente, mas já não está tão próximo. Isso é descanso acontecendo. Você não precisa segurar nada agora. Nada depende da sua atenção. As Escrituras nos lembram que Deus sustenta o mundo sem esforço. Ele não se cansa de cuidar. Lança sobre ele toda a tua ansiedade. Não é um pedido para organizar. É um convite para soltar. Você pode soltar agora, mesmo que seja apenas um pouco. Se a mente tentar retomar o controle, tudo bem. Ela fez isso por muito tempo. Você não precisa corrigi-la. Ela também pode descansar. Enquanto estas palavras continuam, você pode permitir que elas se tornem cada vez mais suaves. Quase como um sussurro distante. Não é necessário acompanhar cada frase. O descanso não depende da atenção constante. Se o sono se aproximar, permita. Se não, este momento ainda está cumprindo seu propósito. As Escrituras nos lembram que Deus não dorme para que você possa dormir. Ele permanece atento enquanto você solta. Isso não exige fé intensa. Exige apenas permissão. Permissão para não vigiar. Permissão para não antecipar. Permaneça aqui mais um pouco, sem pressa, sem cobrança. Este espaço é seguro. Você é sustentado. Agora você pode continuar descansando. Neste ponto, não há mais necessidade de acompanhar o tempo. Os minutos deixam de ter peso. O corpo já não espera instruções. O descanso acontece quando a vigilância diminui. Não de forma abrupta, mas como algo que se dissolve. As Escrituras nos lembram que Deus não se apressa para corrigir, nem exige que tudo esteja em ordem antes do repouso. Ele dá descanso aos que ama. Esse descanso não depende do que foi feito hoje, não depende do que ficou pendente. Ele existe por causa do cuidado. Talvez você perceba que a mente já não tenta controlar cada pensamento. Ou talvez ainda tente, mas com menos insistência. Ambas as experiências fazem parte do mesmo processo. Nada aqui precisa ser ajustado. Durante o dia, a mente aprendeu a se antecipar. Agora, ela aprende que não precisa continuar fazendo isso. O amanhã não exige preparação neste momento. Ele pode esperar. As Escrituras mostram que Deus trabalha mesmo quando cessamos. Ele cuida do que não conseguimos resolver. Entrega o teu descanso ao Senhor. Entregar não é desistir. É confiar que você não precisa sustentar tudo agora. Enquanto permanece neste espaço, talvez perceba uma sensação de estabilidade mais profunda. Não algo intenso, apenas firme. Essa firmeza é descanso. O corpo encontra apoio sem esforço. A respiração acontece sem comando.
Nada precisa ser mantido conscientemente. Se algum pensamento insistir, não lute. Ele não precisa desaparecer para que o descanso continue. Você pode deixá-lo passar como uma nuvem lenta. As Escrituras nos lembram que Deus não se incomoda com a repetição dos nossos pensamentos. Ele não se afasta por isso. Sua presença não depende da quietude perfeita. Enquanto estas palavras continuam, você pode permitir que elas se tornem cada vez mais distantes. Não porque perdem significado, mas porque já cumpriram seu papel. O descanso não exige acompanhamento constante. Ele se sustenta sozinho. Se o sono se aproximar, permita. Se não, este momento ainda é profundamente restaurador. As Escrituras nos lembram que há força no silêncio, que há cuidado na pausa. Em descanso e confiança está a vossa força. Você não precisa alcançar esse estado. Ele acontece quando você para de buscar. Permaneça aqui, sem objetivo, sem expectativa. Este espaço não está tentando mudar você. Ele apenas oferece abrigo. O dia já pode ficar mais distante agora, não porque foi resolvido, mas porque não precisa mais ser carregado. Nada será perdido se você descansar. Nada deixará de acontecer amanhã por causa deste momento. Você está seguro aqui, sustentado sem esforço. Agora você pode continuar descansando. Agora, este momento já não precisa ser explicado. O descanso começa a existir sem esforço, como algo que encontrou seu lugar natural dentro de você. O corpo percebe que não há ameaça, não há urgência, não há nada que precise ser resolvido agora. As Escrituras nos lembram que Deus não é apenas encontrado no movimento, mas também na quietude. Ele não se afasta quando tudo desacelera. Ele permanece. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo pensamento está firme em ti. Essa paz não exige foco intenso. Ela não depende de controle. Ela se forma quando a resistência diminui. Talvez você perceba que os pensamentos ainda surgem, mas já não carregam o mesmo peso. Eles aparecem e se afastam, sem exigir resposta, sem exigir decisão. Isso não é algo que você precise observar de perto. É apenas um sinal de que a mente começa a confiar. Durante o dia, o corpo aprendeu a sustentar tensão. Agora, ele aprende que pode soltá-la aos poucos. Nada precisa ser feito de uma só vez. Nada precisa ser forçado. As Escrituras nos mostram que Deus sustenta aquilo que não conseguimos segurar. Ele não exige vigilância constante. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Este momento também faz parte desse caminho. Você pode permitir que o corpo afunde um pouco mais no apoio que já existe. Sinta como não é necessário esforço para ser sustentado. Se algum desconforto surgir, não lute contra ele. O descanso não exige perfeição. Ele apenas pede permissão. As Escrituras nos lembram que Deus conhece nossos limites. Ele não espera mais do que podemos oferecer agora. Enquanto estas palavras continuam, você não precisa acompanhá-las com atenção total. Elas podem se tornar um pano de fundo suave, sustentando o ambiente. Se sua mente se afastar por alguns instantes, tudo bem. O descanso não depende da escuta contínua. Este espaço não está tentando levar você a algum lugar. Ele apenas permite que você fique. Permaneça aqui. Sem pressa, sem cobrança. Você está sendo cuidado agora, mesmo que não sinta nada específico. Isso é suficiente. Agora, a noite começa a cumprir seu papel de forma mais profunda. Não apenas como ausência de luz,
mas como um convite ao recolhimento. O corpo entende que pode desligar partes que ficaram ativas por muito tempo, sem medo, sem resistência. As Escrituras nos lembram que Deus criou a noite como abrigo, como um tempo de restauração silenciosa. Ao anoitecer pode vir o choro, mas pela manhã vem a alegria. Este momento não pede que você pense no amanhã. Ele existe apenas para cuidar do agora. Talvez você perceba que a respiração está mais lenta, ou talvez apenas mais solta. Não há necessidade de observar isso com atenção. O descanso acontece quando paramos de monitorar o próprio descanso. Durante o dia, você precisou sustentar responsabilidades, decisões, expectativas. Agora nada disso exige sua atenção. Este espaço não pede vigilância, não pede planejamento, não pede resposta. As Escrituras nos mostram que Deus permanece mesmo quando cessamos. Ele não se afasta quando tudo silencia. Em paz me deito e logo pego no sono. Essa paz não é conquistada. Ela é recebida. Se pensamentos surgirem, eles não precisam ser afastados. Eles podem permanecer à margem, sem dominar o momento. O descanso não exige silêncio absoluto. Ele exige apenas que você pare de lutar contra o que existe. Enquanto permanece aqui, você pode sentir uma sensação de recolhimento mais profundo, como se tudo estivesse se acomodando lentamente. Não há necessidade de acelerar esse processo. Ele acontece no ritmo certo. As Escrituras nos lembram que Deus cuida mesmo quando não percebemos, mesmo quando dormimos, mesmo quando soltamos completamente. Você não precisa supervisionar este momento. Ele está sendo sustentado. Permaneça aqui. Este espaço é seguro. Nada precisa ser feito. Nada precisa ser resolvido. Agora, você pode descansar. Neste ponto, o descanso já não precisa ser lembrado. Ele se tornou o estado natural deste momento. O corpo entende que não há mais exigência. A mente começa a se desligar de sequências longas de pensamento. As Escrituras nos lembram que Deus não se impõe. Ele permanece. Ficai quietos e sabei que eu sou Deus. Essa quietude não exige esforço. Ela acontece quando a busca cessa. Talvez você perceba que os pensamentos agora surgem de forma fragmentada, sem continuidade, sem urgência. Isso é o corpo entrando em repouso profundo. Durante o dia, tudo precisava de sequência, lógica e resposta. Agora, nada disso é necessário. O descanso não é ausência de pensamentos, é ausência de luta contra eles. As Escrituras nos mostram que Deus cuida do que não conseguimos organizar. Ele sustenta o que deixamos incompleto. Você não precisa revisar o dia. Ele já terminou. Enquanto estas palavras continuam, elas podem se tornar cada vez mais distantes. Como um som suave que acompanha, mas não exige atenção. Se o sono se aproximar, permita. Se não, este descanso ainda é real e profundo. Nada aqui está incompleto. Nada está faltando. As Escrituras nos lembram que Deus vela enquanto dormimos. Isso significa que você não precisa continuar atento. Pode soltar. Permaneça aqui mais um pouco, sem objetivo, sem expectativa. Este momento é suficiente. Você está seguro. Você está sendo cuidado. Agora, você pode continuar descansando. Agora, tudo começa a se tornar ainda mais simples. Não porque algo novo aconteceu, mas porque já não há necessidade de sustentar tantas camadas de atenção. O corpo encontra descanso quando percebe que não precisa mais se preparar. Não precisa antecipar. Não precisa reagir. As Escrituras nos lembram que Deus não chama apenas para a ação,
mas também para a permanência. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecer não exige movimento, não exige esforço. Exige apenas que você não se afaste deste momento. Talvez você perceba que a mente já não constrói histórias longas. Os pensamentos surgem, mas se desfazem antes de ganhar forma completa. Isso não é falha, é sinal de repouso. Durante o dia, a mente precisou manter conexões constantes. Agora, ela pode soltá-las. Nada importante está sendo perdido. Nada deixará de existir porque você descansou. As Escrituras nos mostram que Deus sustenta até aquilo que deixamos em silêncio. Ele não depende da nossa vigilância. O Senhor é quem te guarda. Isso significa que você não precisa continuar atento. Pode soltar o controle pouco a pouco. Enquanto permanece aqui, permita que o corpo afunde ainda mais no apoio que já existe. Não ajuste, não corrija. O descanso não precisa ser otimizado. Ele apenas acontece. Se alguma sensação surgir, não tente interpretá-la. Ela não precisa de significado. Ela apenas existe. As Escrituras nos lembram que Deus não se aproxima apenas quando entendemos tudo. Ele está presente mesmo quando não entendemos nada. Sua presença não depende da clareza da mente. Enquanto estas palavras continuam, elas podem se tornar ainda mais suaves. Talvez você as ouça apenas parcialmente. Talvez nem perceba quando uma frase termina. Isso é natural. O descanso não exige acompanhamento. Se o sono se aproximar, permita. Se não, este estado ainda é profundamente restaurador. Não existe uma fronteira clara entre estar acordado e estar descansando. Existe apenas entrega. As Escrituras dizem que Deus concede descanso verdadeiro. Não como recompensa, mas como cuidado. Você não precisa merecer este momento. Ele já foi oferecido. Se a mente tentar voltar ao controle, trate isso com gentileza. Ela fez isso por muito tempo para proteger você. Agora, ela também pode descansar. Permaneça aqui, sem objetivo, sem expectativa. Este espaço não está tentando mudar você. Ele apenas sustenta. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser decidido. Você está seguro. Você está sendo cuidado. Agora, você pode continuar descansando. Agora, tudo parece mais distante. Não porque deixou de importar, mas porque já não precisa estar tão perto da sua mente. O descanso começa quando a mente percebe que pode soltar o centro do palco, que não precisa estar sempre à frente, que pode descansar nos bastidores. As Escrituras nos lembram que Deus não exige nossa atenção constante para cuidar. Ele permanece mesmo quando cessamos. O Senhor está perto de todos os que o invocam, mesmo agora, mesmo no silêncio, mesmo sem palavras. Talvez você perceba que os pensamentos surgem como fragmentos, sem sequência, sem conclusão. Isso é natural. É o corpo entrando em um estado mais profundo de repouso. Durante o dia, a mente foi treinada para conectar tudo. Agora, ela aprende que não precisa mais manter essas conexões ativas. Nada está sendo perdido. Nada ficará esquecido por causa deste momento. As Escrituras nos mostram que Deus guarda aquilo que não conseguimos organizar. Ele sustenta até o que deixamos inacabado. Entrega ao Senhor o teu cuidado. Entregar não é abandonar. É confiar que você não precisa carregar tudo agora. Enquanto permanece aqui,
Talvez perceba que a respiração acontece de forma quase imperceptível, não profunda, apenas tranquila. O corpo sabe como descansar quando deixamos de interferir. Se alguma tensão ainda existir, não tente removê-la. Ela também pode descansar aos poucos. O descanso verdadeiro não exige ausência de sensações. Ele exige apenas ausência de luta. As Escrituras nos lembram que Deus não se afasta quando estamos cansados. Ele não espera força para se aproximar. Sua presença não depende da nossa energia. Enquanto estas palavras continuam, você pode permitir que elas se tornem cada vez mais distantes, como se viessem de outro cômodo. Ainda presentes, mas sem exigir atenção. Se sua mente se afastar completamente por alguns instantes, tudo bem. O descanso não depende da consciência constante. Se o sono se aproximar, permita sem resistência. Se não, este estado ainda é profundamente restaurador. As Escrituras dizem que Deus vela enquanto dormimos. Isso significa que você não precisa continuar vigilante. Pode soltar. Se algum pensamento tentar puxar você de volta, não o siga. Ele não precisa ser resolvido agora. O amanhã não está em risco. Ele pode esperar. Este espaço não exige decisões. Não exige respostas. Ele apenas oferece abrigo. Permaneça aqui, sem objetivo, sem expectativa. Nada precisa acontecer. Nada precisa mudar. Você está seguro. Você está sendo cuidado. Agora você pode continuar descansando. Agora este momento já não precisa de sustentação. Ele existe por si só, como algo que se estabeleceu com naturalidade. O silêncio que envolve você não é vazio. Ele é cheio de cuidado, cheio de presença. As Escrituras nos lembram que Deus também se manifesta no descanso. Não apenas na palavra falada, mas no espaço entre uma palavra e outra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa quietude não exige concentração. Ela acontece quando você para de tentar controlar o que sente. Talvez você perceba que o corpo já não responde com tensão. Os músculos permanecem soltos, mesmo sem intenção. A respiração acontece de forma quase imperceptível. Isso não é algo que você precise observar. É apenas um sinal de que o corpo reconheceu segurança. Durante o dia, a mente precisou permanecer alerta. Agora, ela entende que pode descansar sem vigilância. Nada importante está sendo deixado de lado. Nada será esquecido por causa deste momento. As Escrituras nos mostram que Deus cuida daquilo que não conseguimos acompanhar. Ele guarda até aquilo que entregamos ao silêncio. O Senhor é quem te guarda. Isso significa que você não precisa continuar atento. Não precisa monitorar pensamentos. Não precisa avaliar sensações. Você pode simplesmente permanecer. Se algum pensamento surgir, ele não precisa ser seguido. Ele pode passar como um eco distante, sem importância, sem urgência. O descanso não exige ausência de pensamentos. Ele exige apenas que você não lute contra eles. Enquanto permanece aqui, talvez perceba que o tempo perdeu significado. Não há antes, não há depois. Existe apenas este espaço seguro. As Escrituras nos lembram que Deus não se afasta quando cessamos. Ele permanece mesmo quando tudo silencia. Sua presença não depende da nossa atividade. Ela é constante. Enquanto estas palavras continuam, elas podem se tornar cada vez mais suaves. Talvez você as escute apenas parcialmente. Talvez nem perceba quando uma frase termina.
Isso é natural. O descanso não exige acompanhamento. Se o sono se aproximar, permita sem resistência. Se não, este estado ainda é profundamente restaurador. Não existe uma fronteira clara entre estar acordado e estar descansando. Existe apenas entrega. As Escrituras dizem que Deus concede descanso verdadeiro, não como prêmio, não como recompensa, mas como cuidado. Você não precisa merecer este momento. Ele já foi oferecido. Se a mente tentar retornar ao controle, trate isso com gentileza. Ela fez isso por muito tempo para proteger você. Agora, ela também pode descansar. Permaneça aqui, sem objetivo, sem expectativa. Nada precisa ser resolvido, nada precisa ser decidido. Este espaço não pede esforço, ele apenas sustenta. Você está seguro, você está sendo cuidado. Agora, você pode continuar descansando. Agora, tudo parece ainda mais distante. Não porque se perdeu, mas porque já não precisa ocupar o centro da sua atenção. O descanso se aprofunda quando a mente entende que não precisa mais observar o próprio descanso, que não precisa acompanhar, que não precisa conferir se tudo está certo. As Escrituras nos lembram que Deus não se afasta quando paramos. Ele não exige consciência constante para permanecer. O Senhor está contigo em todo o tempo, mesmo agora, mesmo no silêncio. Mesmo quando você não pensa em nada específico, talvez você perceba que os pensamentos já não formam frases completas. Eles surgem e se dissolvem rapidamente, sem continuidade, sem peso. Isso não é distração. É repouso. Durante o dia, a mente precisou organizar, responder, decidir. Agora, ela entende que pode soltar essas funções por um momento. Nada será prejudicado por este descanso. Nada importante deixará de existir porque você parou. As Escrituras nos mostram que Deus sustenta aquilo que deixamos em suspenso. Ele cuida do que não conseguimos acompanhar. Entrega ao Senhor o teu descanso. Entregar não é esquecer. É confiar que você não precisa vigiar tudo agora. Enquanto permanece aqui, o corpo continua se acomodando. Não de forma consciente, mas natural. A respiração acontece sozinha. O peso do corpo encontra apoio. Nada precisa ser mantido. Se alguma sensação ainda estiver presente, não tente removê-la. Ela não impede o descanso. Ela também pode se dissolver aos poucos. O descanso verdadeiro não exige ausência total de estímulos. Ele exige apenas a ausência de resistência. As Escrituras nos lembram que Deus não espera silêncio perfeito para cuidar. Ele está presente mesmo no imperfeito. Sua presença não depende da nossa quietude absoluta. Enquanto estas palavras continuam, você pode permitir que elas se tornem quase imperceptíveis, como um som distante que acompanha sem exigir atenção. Se a consciência se afastar por alguns instantes, tudo bem. O descanso não depende de vigilância. Se o sono se aproximar, permita. Se não, este estado ainda é profundamente restaurador. Não há nada que precise acontecer agora. Não há meta a ser alcançada. Este espaço existe apenas para sustentar. As Escrituras nos lembram que Deus permanece quando tudo desacelera. Ele não se apressa. Ele não pressiona. Permaneça aqui, sem expectativa, sem objetivo. Nada precisa ser resolvido antes de dormir. Nada precisa ser revisado. O dia já terminou. Ele pode ficar para trás. Você está seguro agora. Você está sendo cuidado. Este momento é suficiente. Agora você pode continuar descansando.
Agora, não há mais nada a ser conduzido. Este momento chegou ao seu lugar natural de repouso, sem esforço, sem expectativa. O descanso não precisa ser aprofundado. Ele já está aqui, estável, suficiente. As Escrituras nos lembram que Deus permanece mesmo quando cessamos completamente. Ele não se afasta no silêncio. Ele habita nele. O Senhor te abençoe e te guarde. Essas palavras não pedem resposta. Elas apenas repousam sobre você. Talvez você perceba que a mente já não tenta acompanhar nada. Os pensamentos surgem de forma espaçada, ou talvez nem surjam. Ambas as experiências são descanso. Durante o dia, você precisou sustentar muitas coisas. Agora, nada disso exige sua atenção. O corpo entende que pode soltar o último nível de vigilância. A respiração acontece sozinha. O peso encontra apoio sem esforço. Não há nada que precise ser lembrado agora. Nada que precise ser antecipado. As Escrituras nos mostram que Deus vela enquanto dormimos. Isso significa que você não precisa continuar atento. Em paz me deito e logo pego no sono. Essa paz não depende do que você fez hoje. Ela não depende do que ficou pendente. Ela existe por causa do cuidado. Se o sono se aproximar, permita sem resistência. Senão, este descanso ainda é profundo e restaurador. Não existe falha aqui. Não existe atraso. Este momento está completo exatamente como está. As Escrituras nos lembram que Deus não se cansa de cuidar, mesmo quando não percebemos. Mesmo quando dormimos, sua presença permanece constante. Enquanto estas palavras chegam ao fim, você não precisa acompanhá-las. Elas podem simplesmente se dissolver no silêncio que já existe. Nada precisa acontecer depois disso. Nada precisa ser feito. Permaneça aqui, sem objetivo, sem esforço. Este espaço não pede continuidade. Ele apenas sustenta. Você está seguro. Você está sendo cuidado. Você pode descansar completamente agora. Se este momento trouxe paz ao seu coração, você pode permitir que ele continue. E se desejar, volte a este espaço sempre que precisar desacelerar. Se esta leitura ajudou você a encontrar descanso, considere se inscrever no canal para receber novas leituras suaves das Escrituras, criadas para acalmar a mente e preparar o coração para o descanso. Agora, solte tudo. Boa noite. Descanse.